Oi, gente, a paz do Senhor para todos vocês. E aí, como é que vocês estão, hein? Gente, é com muita alegria que eu tô aqui novamente para fazer mais um vídeo para vocês, para compartilhar mais uma palavra. Eu confesso que eu já estava com saudades de vir aqui, não de gravar vídeos, mas assim, de realmente de poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu amo, amo, amo de paixão, assim, realmente falar do amor de Deus, falar da palavra dele. Então, eu tava com saudade realmente de estar aqui. E essa semana eu tava lendo a Bíblia e o Senhor falou muito forte comigo através da parábola do semeador. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. E sabe o que eu achei muito interessante, gente? É que esse mês de setembro, Israel tá vivendo o Yom Kippur. Eu não sei muita coisa sobre isso, mas o que eu sei é que é um tempo onde o povo se separa, é, é, deixa de fazer muitas coisas para realmente assim fazer uma autoanálise, sondar o coração, ver como estão diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados, se arrepender das más obras, né? Se arrepender de coisas que estão fazendo diante do Senhor. E aí o Senhor vem, né? Eles se arrependem, o Senhor vem e perdoa. Então, eu achei muito interessante quando o Senhor falou comigo através dessa passagem, porque realmente a gente, né, querendo ou não, nós também estamos ligados com Israel por causa de Jesus. Então, eu quero muito assim que vocês, assim como o Senhor falou muito comigo e eu me fiz uma autoanálise, tenho feito isso. Eu queria muito que, depois que você ver esse vídeo, peça para o Senhor também sondar, né? Peça para o Senhor sondar o meu coração, para Ele mostrar como é que tá o teu coração diante dele. Se você tem feito coisas que não têm agradado ao Senhor, se arrependa. Se arrependa, se arrependa, gente, porque uma coisa a gente tem falado muito aqui, né? A gente tá vivendo os últimos tempos e a gente não sabe quando Jesus vai voltar. A gente sabe que ele vai voltar. O dia exato ninguém sabe. Mas assim, não vamos esperar, sabe? Ele tá na porta. Ele, né, os céus se abrirem pra gente se arrepender. Se a gente tem tempo agora para fazer isso, então faça, sabe? Peça, Senhor, mostre o meu coração, mostra como está diante do Senhor. Se você tá em pecado, abandone o pecado. Se arrependa das suas más obras. Se arrependa, sabe, daqueles pecadinhos de estimação que a gente, né, vive falando. Tem uma coisa que eu não consigo abandonar. E coisas já antigas que você já sabe que tem que abandonar, mas você não consegue. Então, decida abandonar por amor ao Senhor, tá bom? E aí, vamos lá ler então, gente, a parábola do semeador, que se encontra no livro de Mateus. E eu vou ler a partir do versículo 3, que diz assim: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Gente, a gente está vendo aqui, né, que uma pessoa, semeador, saiu a semear, né, saiu para semear sementes. E a gente vai ler mais para frente que Jesus vai nos explicar como o que significa essa parábola. E ele foi, né? Ao caminhando, ele foi semeando, foram caindo as sementes, né? E exatamente, se a gente for trazer para nossa linguagem, né? Para o nosso dia a dia, quem é que tem semeado a palavra? Sabe, quantos homens de Deus hoje em dia Deus tem levantado para semear a palavra dele na terra, né? Então, você consegue entender mais ou menos o contexto aqui do que Jesus está falando, né? É que Jesus está usando uma parábola que se refere ao campo. Mas, hoje, no nosso dia a dia, assim como eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, tem milhões de pessoas hoje em dia também, gente, compartilhando a palavra, seja na internet, seja nas igrejas, enfim, nas ruas, como tem gente hoje compartilhando a palavra do Senhor. Então, todos vão ter a oportunidade de ouvir a palavra. Não se preocupe com isso, será que fulano está ali no leito de hospital, será que vai ter chance? Todos vão ter chance antes de morrer de ouvir a palavra de Deus. Essa passagem está nos mostrando isso claramente. Vamos lá continuar, gente, no versículo 13. Agora eu quero ler com vocês a explicação dessa parábola. Jesus fala assim: se vocês não entendem esta parábola,
Como compreenderão as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Então aqui é um tipo de pessoa, né? Aqui vamos dizer que a semente caiu no coração de uma pessoa. Que essa pessoa, aqui Jesus está falando como a beira do caminho. Ele está se referindo a uma pessoa como a beira do caminho, vamos dizer assim. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, outro tipo de pessoa, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então esse é o segundo tipo de pessoa, tá, gente? Os outros, o terceiro tipo de pessoa, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Olha, o terceiro tipo de gente. Agora o quarto. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Gente, que eu entendo essa passagem aqui. 4 tipos de pessoas ouviram a mesma palavra. A mesma palavra. Mas só um desses 4 tipos, desses 4 tipos de pessoas receberam a palavra e frutificaram. E deram frutos, sabe? A 30, a 60 e a 100 por um. E aí Jesus ele explica que nessa parábola, né? Por que essas outras 3 pessoas não conseguiram frutificar? Aí ele fala, né? A primeira, ela recebeu a palavra, mas aí Satanás veio e tirou e roubou dela. A segunda, por causa das perseguições, por causa das perseguições e da angústia, elas se escandalizaram por causa da palavra. Quantas vezes você recebe uma palavra aí, e aí você se alegra em receber aquela palavra, aí você começa a viver aquilo, aí vem pessoas, né, e começam a te perseguir, porque você está sendo honesto no seu trabalho, ou porque você deixou a mentira, deixou, né, a prostituição, enfim. E aí você começa a ser perseguido por causa da palavra que você recebeu. Aí você se angustia e se escandaliza e aí abandona a fé, abandona a palavra, abandona aquilo que o Senhor falou para você. E aí tem mais um outro tipo de gente que ele fala, né, que são os que ouviram a palavra entre os espinhos ali, vamos dizer, né, esse tipo de gente. Aí, por que não conseguiram permanecer? Por causa das preocupações deste mundo, as fascinações das riquezas e outras ambições vieram e sufocaram aquilo que estava dentro de você, aquilo que você recebeu da parte de Deus. Então, gente, e essa quarta pessoa, né, que ouviu a palavra deu frutos. Quem é você diante dessa parábola aqui? Quem é você diante de Deus? A gente sabe, né, que no livro de Tiago, ele fala que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque quando você pratica a palavra, você dá frutos. Então, a reflexão que eu quero que você faça aí em casa é essa. Quem é você diante de Deus? Será que você tem, né, chega no domingo na igreja, recebe uma palavra, né, de ânimo, e aí você chega, muito bom, recebe com alegria e tal, mas na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, quando começam a aparecer os problemas, as lutas, você começa a desanimar e desacredita naquilo que o Senhor falou. Eu oro para que você seja essa quarta pessoa, que ao ouvir a palavra de Deus, você frutifique a 30, a 60 e a 100 por um, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu aconselho vocês a ir leiam essa parábola, anotem, façam anotações, peçam para que Deus revele quem é vocês, quem é você diante dele. Será que quando você acorda, o inferno se revolta porque mais uma vez o Senhor, né, te deu a chance de viver por mais um dia e você está fazendo a diferença no mundo? Ou simplesmente você está vivendo
vivendo sem fazer nada. Quem é você? Então, que você reflita nessa palavra em nome de Jesus, tá bom? Então, era isso, gente. Que Deus abençoe todos vocês e fiquem todos na paz de Cristo. Tchau.